Fala pessoal, tudo tranquilo? Lucas Niad aqui de novo, gente, e hoje o vídeo vai ser uma pequena reflexão relativamente triste, baseada numa declaração do Hernan Crespo, ex-centroavante e atual treinador do São Paulo Futebol Clube, beleza? O Hernan Crespo falou recentemente em uma entrevista que o futebol americano não é mais o mesmo porque perdeu-se ou está se perdendo a identidade do drible, da agressividade dos seus jogadores. Eu já falei um pouco sobre isso no meu vídeo sobre a decadência do futebol brasileiro e eu realmente concordo muito com o Crespo. É uma realidade muito triste, muito difícil, porque ele cita, né, que praticamente não se produzem mais jogadores que tenham a mesma característica e a mesma vontade de arriscar e capacidade de arriscar e agredir o adversário através de jogadas individuais ou combinações curtas, como Messi e Neymar, por exemplo, que são jogadores que o Messi já tem 34 anos e o Neymar ano que vem faz 30. Então, assim, é uma reflexão muito complicada, porque a gente precisa lembrar por como o futebol brasileiro se desenvolveu, o brasileiro e o sul-americano, por que ele se tornou o que é, por que ele cresceu tanto num cenário desse, como o do futebol, que é muito, muito, muito competitivo, e que na Europa, há muito tempo já, há alguns bons anos, existe muito mais condição financeira e capacidade de realmente competir do que aqui. O que aconteceu? Aqui a gente tinha jogadores e times muito, muito caracterizados por essa agressividade, por toque de bola rápido, por um jogador receber praticamente no meio de campo e avançar até a área tabelando. Essa era a característica do meia sul-americano. Um exemplo disso é o Kaká, seja o Rivaldo, seja qualquer outro. E essa é a característica do Neymar também. Durante os anos ele deixou de ser realmente um ponta, de jogar aberto para ser um atacante, e se tornou um meia, um armador, um jogador que recebe a bola perto do círculo central, que arma o time, que chega na área através de tabelas, que encontra passes maravilhosos. Essa é a característica fundamental do jogador sul-americano. E não estou falando apenas de qualidade. É claro que é muito difícil você criar e revelar jogadores do nível de Neymar e Messi. Mas da característica, não. Da característica sempre foi uma marca do futebol sul-americano. Sempre foi uma marca que se incentivasse essa disruptura, essa quebra de linha, de padrão, essa assimetria em campo. É justamente essa assimetria em campo que o futebol brasileiro desistiu abandonar muitas vezes, em busca de uma simetria geométrica na formação tática. Como eu já disse, a formação tática é importante. Mas você buscar sempre uma simetria exacerbada, você perde a nossa principal característica, que é realmente a disruptura, o improviso, o drible, a agressividade e tabelas. Muitas tabelas, justamente para abrir espaço na defesa adversária com velocidade, de maneira surpreendente. Então, assim, é muito complicado. Os jovens jogadores, aqui no Brasil pelo menos, eles desde pequenos, né, se você vê um jogo do Sub-17, por exemplo, muito provavelmente até de antes, eles já são condicionados a ter uma mentalidade muito, muito simétrica, muito voltada para uma disciplina que talvez quando o jogador tem 15, 16, 17 anos não seja o momento para você forçar isso nele. Porque quando você tem uma carga cognitiva muito forte no sentido de você tem que disciplinar e condicionar seu cérebro a sempre fazer um movimento específico na hora de se posicionar, você inibe a parte criativa do cérebro do jogador. Quando se faz isso muito cedo, é muito difícil disso se desenvolver depois. Muito, muito difícil. Então, assim, ou a gente volta a permitir e incentivar que os jogadores jovens no Brasil
tenham realmente esse momento no treino, esse padrão de poder jogar de maneira a se desenvolver criativamente, a ter mais liberdade, pelo menos quando são mais jovens. Quando o jogador chega no profissional e ele tem que ter alguma disciplina tática maior, ele vai desenvolver isso, mas sem ter inibido o desenvolvimento de uma outra característica mais criativa, certo? Então ele vai ter que aprender essa disciplina tática um pouco mais tardiamente, entre aspas, do que a gente imagina hoje, justamente para que ele não perca essa capacidade disruptiva dele, que ele desenvolva a criatividade, o drible, a tabela, realmente a vontade de ter a bola. Se não me engano foi o Abel Ferreira que citou esse tempo que o jogador brasileiro gosta de ter a bola e tem dificuldade do que fazer sem ela. Sim, e a gente precisa permitir que o jogador brasileiro busque mais a bola, tá? Mesmo que às vezes isso signifique quebrar a geometria de um dos lados do campo. Mesmo que isso signifique você olhar de cima para o esquema tático e ele está desfigurado em alguns momentos, principalmente quando a gente fala de situações ofensivas, tá? E eu não tô falando para fazer anarquia e não ter sistema tático, joga os jogadores ali no campo e que se dane. Não é isso. O meu ponto é que a gente possa ver liberdade para os jogadores que têm capacidade de ser criativos e disruptivos abandonar um pouco a geometria em alguns momentos do campo, em alguns momentos do jogo, para que ele possa realmente ser importante e decisivo em vários locais do campo, como ele é capaz de ser. Muita gente, esses tempos eu vi comentando, se você assistir os vídeos do Edmundo jogando, você não sabe que tipo de jogador ele é, você não sabe se ele é um atacante, se ele é um meia, se ele é um ponta, se ele é um centroavante. Você não sabe porque ele buscava o jogo em todo canto do campo, ele buscava combinações com todo mundo. E ele era um jogadoraço. O Riquelme buscava a bola em tudo quanto era setor do campo para ajudar na construção e criação do time. Essa é uma característica que o futebol sul-americano está apagando. E aí a gente já tem uma defasagem tática, que não é mais tão grande quanto já foi, mas tem. Aí a gente vai, tecnicamente, ficar inibindo nossos jogadores de fazer o que eles fazem melhor? A gente vai ter defasagem em dois aspectos. Porque os talentos a Europa ainda está produzindo. Alguns têm características diferentes, alguns são disruptivos, como foram os brasileiros em muitos momentos. Então, assim, a gente precisa se ligar nisso. A gente precisa, no mínimo, permitir que nossos jogadores se desenvolvam tecnicamente, para que isso, aliado a uma disciplina tática, torne os jogadores realmente grandes e capazes. Se a gente apenas determina a eles e impõe a eles uma disciplina tática antes que a criatividade esteja totalmente consolidada no cérebro, a gente mata o talento daquele jogador pela metade. E a gente não pode mais deixar que isso aconteça. A gente precisa de uma ruptura nesse sentido. A gente precisa de uma volta à permissão e à liberdade do jogador romper com o esquema tático quando ele sentir que pode, intuitivamente, ajudar se acumulando no setor da bola. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês entendam essa reflexão e concordem comigo. Se você discordar, coloca aqui embaixo o seu argumento, eu adoro ouvir argumento contrário, certo? Se você gostou, deixa o joinha, se você não gostou, deixa o dislike, se inscreve aqui no canal, manda pros amigos e até a próxima. Valeu!